Mais um episódio do programa Eu Tu Elas, aqui no Grande Hotel Ronaldo Fraga. E dessa vez a nossa convidada é uma mulher que é uma benção, a Lilian Janke. A Lilian é mãe de 2 princesas, é dona de casa, cuida de ministério, esposa, sabe aquelas mulheres pau pra toda obra? É tipo essa. E o nosso tema hoje, gente, é um tema um pouco até polêmico, porque é obediência. Como nós devemos e temos que ser obedientes ao Senhor. A Liloca vai contar um pouquinho pra gente do que o Senhor tem falado ao coração dela. Amém. Bem-vinda, querida. Obrigada por ter aceitado o convite. Uma honra, viu? Eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui com você, né? Em obediência eu estou Amém. aqui. Amém, obediência. Isso, como eu falei pra você no início, né? Que a gente precisa mesmo obedecer ao Senhor, porque é isso que faz a diferença na nossa vida. E esse tema, obediência, ele chama muita atenção porque desde quando eu era criança, né, isso sempre fez parte da minha caminhada, isso sempre é uma coisa que eu tenho priorizado, né? E eu sempre obedeci os meus pais, sempre honrei as autoridades que o Senhor colocou na minha vida. Só que nos últimos tempos o Senhor, ele tem me feito esvaziar de tudo aquilo que eu acredito que é uma obediência do mundo ou aquilo que eu aprendi para poder aprender sobre obediência segundo a palavra de Deus. Amém. Eu também quero ser obediente, então você vai ter que me contar o que o Senhor está falando ao seu coração sobre esse tema. Amém. Nesses últimos tempos, né, nós tiramos umas férias de 21 dias e eu tive um tempo assim com a minha família e nós estávamos falando sobre a obediência. E a minha mãe falou, né, que uma das coisas que destacava durante toda a minha infância, o tempo que eu fui solteira, que eu estava em casa, ela falou assim, que eu era tão obediente que até para apanhar eu esperava ela vir para poder me corrigir. E eu falei, nossa, tem tudo a ver com o tema que, né, a Cris me chamou para poder gravar esse programa. Só que no decorrer dos anos, principalmente esse último ano, né, de pandemia, que a gente teve que se voltar para casa para poder rever algumas coisas, né? Eu pude ver que tudo à nossa volta não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com tudo aquilo que está aqui dentro do nosso coração. Amém. Que é a grande transformação que a gente precisa, né? E a diferença que faz em obedecer a Deus é aquilo que Deus diz na palavra dele, que quando nós obedecemos, as bênçãos elas correrão atrás de nós. E muitas vezes a gente vive naquela busca desenfreada de bênçãos, correndo atrás de coisas, querendo mudar as pessoas à nossa volta e as situações, quando Deus nos chama a atenção para a gente buscar a palavra de Deus. Sabe o que eu vejo, Li? A gente, né, quando a gente tem amor ao Senhor, quando o nosso coração arde pelas coisas do Senhor, a obediência, ela é por amor. Nós não deixamos ou fazemos algo para o Senhor porque a gente está sendo privado de alguma coisa. É pelo contrário, é porque a gente ama e a gente quer obedecer aquele que a gente ama. Isso mesmo, é um relacionamento íntimo, né? Porque a gente não quer desagradar a quem a gente ama. E na verdade ele é o próprio amor, né? Então através do amor é que a gente consegue levar isso adiante, porque é um desafio, é difícil, não é fácil você ter uma vida, né, de obediência. Não é. São renúncias, né? São coisas que você tem que abrir mão. Muitas vezes você precisa perder para outro ganhar, né? Você tem que se anular para que outro apareça, mas vale a pena. Amém. Sempre vale a pena. Amém. É verdade, e a gente vai sendo transformado a partir disso. Porque quando a gente obedece, o Senhor já está ali trabalhando o nosso coração há muito tempo. Então essa obediência, ela não é simplesmente naquele momento, né? Não é uma coisa pontual, é algo que o Senhor já está trabalhando há muito tempo dentro dos nossos corações. Verdade. E essa transformação, ela é muito linda. Às vezes a gente precisa de tempo, o tempo passa por um processo, tempo para amadurecer, tempo às vezes até para sofrer um pouco os danos, mas a transformação ela é necessária, ela é precisa. E você tem visto essa transformação na sua vida a partir da obediência? Eu tenho visto sim. Nos últimos tempos eu tenho percebido que eu não tenho vivido por aquilo que eu tenho sentido, mas eu tenho vivido por aquilo que eu acredito.
né? Que é a palavra do Senhor. Então, você consegue perceber que à medida que você vai obedecendo a Deus, os seus mandamentos, as coisas que estão à sua volta, elas não regem mais o seu comportamento. Mas você está firme na palavra, você acredita que aquilo que você tem aprendido com o Senhor vale muito mais a pena do que viver por aquilo que nós temos visto no dia a dia. É verdade, a gente estava falando um pouquinho antes de você chegar sobre isso, né? Os sonhos do Senhor, os desejos dele para as nossas vidas são muito melhores e muito maiores do que os nossos. Então, que a gente precisa realmente sonhar com ele, obedecer, crer, confiar que ele está fazendo e esperar, porque é difícil esperar, é difícil obedecer quando Deus te manda esperar. É muito fácil se obedecer se for ali de pronto, então vamos, Deus está mandando agora, mas às vezes ele quer que você espere, e essa espera às vezes nos deixa um pouco ansiosa. Deixa. E aí é aquela ansiedade, gera aquela ansiedade, tá, mas eu vou fazer isso, mas qual o propósito? E nem sempre Deus revela o que tem lá na frente, né? Às vezes ele nos prova mesmo, permite provar o nosso coração para ver se realmente nós somos obedientes, né? E esse tema tem tudo a ver com o processo que eu tô passando agora. Eu tava te contando que a Juju saiu do programa, ela tá mudando para São Paulo. A Lília é de São Paulo, gente. E eu tô aqui por obediência. Porque eu pensei muitas vezes, Senhor, tá difícil, vai ser mais difícil, né? Eu vou ter que caminhar sozinha, e bate aquela insegurança, a nossa coragem fica abalada. E Deus começou a falar no meu coração que as portas que Ele abre, ninguém fecha, que a obra tem que continuar. Então, eu resolvi obedecer. Amém. E espero que essa obediência, ela seja... Tenho certeza, né? Que o Senhor vai gerar frutos. E por isso que você está aqui também hoje. Amém. Por obediência, mas é porque o Senhor tem alguém ali do outro lado que precisa dessa palavra, precisa entender que precisa obedecer, que o Senhor deseja que nós sejamos obedientes. E Deus é tão simples, né, Eli? Verdade, muito simples. A gente que complica. A gente complica demais. Deus é um Deus simples, Ele quer que a gente entregue o nosso coração, que a gente creia, que a gente confie, que a gente obedeça. E a gente fica complicando um monte de coisa. Verdade. E assim, eu queria saber de você como mãe. Né? Às vezes é difícil a gente ser mãe, muitas vezes os nossos filhos fazem escolhas próprias, as suas meninas ainda são pequenas, mas a gente precisa de passar isso para eles, a importância de obedecer. Eu não fui obediente igual você, não. Não fui obediente igual você, não. Minha mãe vai falar que é mentira, mas é verdade, eu não era tão obediente assim, não. Depois a vida foi... O Senhor foi me ensinando. Como que você lida com isso com as meninas? Porque a gente tem aquela medida, né? A gente não sabe até que ponto a gente tem que ser muito dura, até que ponto a gente tem que ser... Precisamos de um equilíbrio como mães. Isso como mesmo. É que você lida com essa questão da obediência com as meninas? Isso é um grande desafio. Porque é que nem eu costumo falar com elas, né? A Aninha tem 3 anos, a Duda tem 5 anos, então elas já entendem, né? O que é obediência, e eu sempre friso para elas a questão do exemplo, né? Porque eu fui uma filha obediente e o meu marido também foi um filho obediente. Então elas têm exemplos de obediência, né? Então é uma coisa que eu sempre friso com elas, olha, o papai e a mamãe não eram desobedientes, né? E a gente precisa obedecer, porque sempre quando a mamãe te ensinar ou o papai te ensinar, ou segundo o que Deus te ensina, se você não fizer como for, sempre existem consequências, né? É verdade. E eu vejo que elas entendem isso, sabe? Tão pequenininha, mas elas me olham assim com tanta admiração, e eu já tenho impregnado, inculcado isso nelas, para que elas cresçam e elas nunca se esqueçam disso. Amém. Né? Porque é importante você honrar pai e mãe, é importante você honrar as autoridades, para que você viva debaixo de obediência e debaixo de bênção. Né? Porque é isso que faz a diferença. E pra gente obedecer, a gente precisa saber o que o outro espera de nós. E em relação às coisas do Senhor, a gente precisa ter intimidade e buscar na palavra o que o Senhor deseja de nós, porque a gente só vai obedecer se a gente souber o que Ele está esperando de nós como filhas, né? Isso, exatamente. E aí que tem a importância da Bíblia, né, na nossa vida, porque no decorrer da nossa caminhada, desde quando nós nascemos até crescemos, a gente vai aprendendo aquilo que as pessoas vão passando para nós de experiência, né? Mas a gente sempre tem que provar esses ensinamentos segundo a Bíblia,
Amém. Porque o que Deus diz, o que Deus ensina, isso sim é que faz a diferença na nossa vida e à nossa volta, né? A gente diz que quando a gente faz isso, a prática da palavra de Deus, é muito mais fácil a gente entender comportamentos e situações à nossa volta, né? Então, quando você está debaixo de obediência e vem alguma prova, alguma luta, você sabe que aquilo vai passar. Que você não está ali porque você desobedeceu, mas porque Deus, Ele quer te levar num nível mais profundo. Amém. E é isso que eu tenho experimentado nos últimos tempos, sabe? Eu sempre falo com o Senhor assim, Senhor, eu sei que eu estou aqui nessa luta, não é porque eu te desobedeci, né? Porque eu tenho procurado fazer aquilo que é certo, mas eu preciso saber o que o Senhor precisa me ensinar através disso, para que eu vá adiante para cumprir o propósito do Senhor. Amém. Glória a Deus, sejamos obedientes. Amém. Gente, eu quero agradecer a Lilian, em primeiro lugar. Obrigada, querida. A você que está aí do outro lado nos assistindo. Espero que essa palavra tenha ardido no seu coração e que você busque a obediência, obedecer ao Senhor, que é o melhor caminho. E quero agradecer ao Açaí Fresh, nosso parceiro, agradecer a 8 Filmes, que está sempre aqui do meu lado, me encorajando, agradecer a Bem-vindo Acessórios e a você mais uma vez. Obrigada, gente. Fiquem com Deus.